E então hoje nós devemos concluir esse capítulo Terapia Desobsessiva, que é do livro Plenitude. E vamos ver aqui a introdução, que foi extraída do livro Cartas de Paulo, da série comentada pelo Espírito Emmanuel. E em Romanos capítulo 8, 17, Emmanuel faz o seguinte comentário: não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Então vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo de hoje. Quando Emmanuel começa aqui se referindo ao fato de que não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, se dirigindo sobretudo essas mensagens para nós espíritas, ele objetiva sobretudo a fazermos refletir e reconsiderar que a perspectiva de vida pós-morte que nos é assegurada não é uma perspectiva na qual a interação com o mundo espiritual se dá como se fôssemos fantasmas, ou seres espirituais destituídos de emoção, de sentimento, de individualidade, tal qual nós temos nos apresentado durante a encarnação. Então é importante refletir sobre isso, porque ele assinala dizendo que, na verdade, nós somos herdeiros da glória celestial, de tal forma que o que nos aguarda em adentrando-se na vida pós-mortem é uma multiplicidade de experiência e de interação que dirão respeito ao nosso nível de possibilidades e de aproveitamento da caminhada evolutiva. Quanto mais crescemos, quanto mais progredimos e evoluímos, mais abrimos canais de percepção e de sensibilidade cada vez mais acurados, mais amplos. Então, é retomando esse aspecto que Emmanuel deixa bem claro: olha, nós não somos fantasmas de penas eternas. A vida espiritual, em termos de intensidade, de possibilidade, é muito mais ampla do que a vida que nós temos em interação com o mundo físico, propriamente dito durante a reencarnação. E continuando, ele acrescenta: o imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Então aqui ele enfoca exatamente, como nós estávamos dizendo, o fato de que para aproveitar, para usufruir em termos mais intensos as perspectivas que o mundo espiritual nos possibilita, é preciso que eduquemos, que qualifiquemos nossas possibilidades de percepção. E nisso, claro, está plenamente associado o usufruto de maior ou menor possibilidade de felicidade, consequência natural dessa interação. E aí ele diz que exige que nos eduquemos, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Porque é aquilo, desde o Evangelho do Cristo, que nós fomos esclarecidos de que somos espíritos eternos, que a morte não encerra com a vida, com o testemunho máximo dado, inclusive, pela própria ressurreição do Cristo. Nós aprendemos isso. O maior presente dado pelo Cristo a nós
é a vida eterna. Literalmente, as cartas de Paulo falam a respeito disso. Mas a questão toda é que não adianta ser presenteado se a gente não estiver habilitado a usufruir do presente. Então a gente vive numa humanidade profundamente materialista, que as revelações e as promessas contidas no Evangelho do Cristo, que são reais, mas por não guardarem campo de sensibilidade e de percepção, não são usufruídas. Então o maior presente dado pelo Cristo é a vida eterna, mas é preciso a gente se habilitar a usufruir a plenitude dessa vida eterna desde e durante a nossa própria encarnação. E encerrando, Emmanuel diz: ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual, cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. O que ele quer dizer com isso? Passos que são importantíssimos na nossa caminhada evolutiva. O primeiro deles, esquecermos, em termos de transcender o desperdício da energia. Que desperdício de energia é esse? Esse desperdício vem desde a maneira desequilibrada que as emoções guardadas, alicerces nos valores do instinto e das atitudes inconscientes ou precipitadas, são geradoras de profundo desperdício de energia para nosso corpo físico. Já existe esse aspecto. Mas também existe o aspecto de que só na medida em que nós vamos nos alinhando, nos harmonizando com o Evangelho do Cristo, é que a nossa palavra, as nossas atitudes, o nosso comportamento, harmonizando-se com as leis divinas, evitam o desgaste de energia. Porque não há dúvida que toda atitude nossa que é contrária às leis de Deus e sobretudo à lei do amor, são atitudes de profundo desperdício. Então, em seguida ele diz: os caprichos da infância espiritual. Como são esses caprichos da nossa infância espiritual? São aqueles relacionados à ilusão provocada pelos sentidos físicos associados à matéria transitória, temporária, que deveria apenas servir de instrumento dentro das possibilidades evolutivas nossas, sem apegos, sem possessividade, sem infantilidade, porque o apego aos bens materiais perante a imortalidade do nosso espírito é um capricho como se fosse de uma criança que confunde brinquedos com a realidade da própria vida, e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. O que é que significa, diante dessa harmonia com o Evangelho do Cristo, nós somos governados por espíritos, energias, muitas vezes contrárias a nós, que aliás é um tema que nós vamos tratar na série psicológica de Joana de Ângeles sobre terapia de desobsessão. Porque ainda são necessárias essas terapias, porque nós ainda não assumimos a tutela de nós mesmos. Nós ainda nos permitimos ser joguetes da influência do alheio. Esse alheio, muitas vezes, proveniente de espíritos desencarnados ou encarnados, porque não poucas vezes os encarnados também estabelecem linhas obsessivas e de comportamentos infelizes naqueles que convivem, às vezes dentro de uma mesma casa, às vezes no mesmo ambiente de trabalho ou na vida social ou religiosa. Bom, mas isso já faz parte do nosso assunto que nós iremos concluir nessa tarde,
referente à terapia desobsessiva do livro Plenitude. Vamos então voltar ao nosso tema. É indispensável a conscientização da vítima, a fim de que busque a reabilitação por meio de uma mudança de comportamento mental e espiritual, aplicando as técnicas referidas no capítulo da autocura. Primeiramente, vamos lembrar aqui um pouco, esse capítulo da autocura foi o capítulo anterior a esse que estamos abordando. E essas técnicas que lá foram alvo de comentários entre nós se referia desde um trabalho de mudança mental nos hábitos estabelecidos no nosso pensamento, aonde fomos chamados a um critério disciplinador daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente interage no mundo material, porque a partir das conexões mentais é que abre-se um campo para o sentimento e para as emoções, e quando esse campo mental está em desequilíbrio ou em conflito, as emoções e os sentimentos também estarão. E quando isso se estabelece, abre-se um campo para as intromissões obsessivas. Então, aplicar essas técnicas de mudança naquilo que é alvo de nossa atenção é fundamental. É preciso que estejamos estabelecendo de uma forma natural e espontânea. Aqui não estamos passando regras de comportamento moral, mas orientações para nossas energias mentais. E o uso saudável vai dizer muito respeito àquilo que estamos alimentando em nosso espírito. Então, voltando aqui ao início desse slide, diz: é indispensável a conscientização da vítima a fim de que busque a reabilitação por meio de uma mudança de comportamento mental e espiritual. Então, realmente, o primeiro passo imprescindível é a conscientização de que a pessoa está sendo alvo de uma intromissão obsessiva, determinando estados de emoções ou de atitudes, ou de tomada de atitudes, associadas principalmente a um nível de remorso, de conflitos e de ausência de domínio próprio. Quando a pessoa se dá conta diante de certos conflitos e problemas comuns do dia a dia, mas a pessoa se sente acabada, sente-se que não está mais exercendo o controle ideal sobre o que está ocorrendo. E aí começa a perceber de que está havendo um problema de natureza espiritual. Então, voltando aqui ao slide, como disse, a fim de que busque a reabilitação por meio de uma mudança de comportamento mental e espiritual. Que essa primeira área não há como ser substituída, é a área dos hábitos mentais nossos. Daquilo que de fato nós, ao longo do dia a dia, alimentamos. E dizemos alimentamos por uma razão muito fundamentada. O nosso espírito se alimenta de vibrações do psiquismo, da mente, das emoções e do sentimento. Nós temos, à medida em que selecionamos os hábitos do que a gente gosta, do que a gente pensa, a gente tem nessa seleção uma espécie de, diríamos, de retroalimentação espiritual. A gente pensa no bem, reflete sobre atitudes amorosas, equilibradas, e automaticamente a gente recebe, em termos de reforço magnético,
vibrações associadas àquilo em que a gente pensou. Então é natural que quando a gente se esforça habitualmente a pensar no bem, cria-se uma atmosfera psíquica ao redor de nós, aonde nós mesmos passamos a ter, em termos de fortalecimento e de imunização, o próprio teor dos nossos hábitos mentais. Continuemos. Essa reforma moral do obsidiado fará que o seu atual perseguidor constate-lhe o esforço para melhorar-se, demonstrando arrependimento das ações infelizes e asserenando o ânimo. Torne-se amigo do antigo verdugo, avançando com ele pela rota do bem. Então, o esforço de reforma moral que a gente faça, de reforma íntima, desde que legítimo, ele estabelece um campo magnético e vibratório ao redor de nós, que é perfeitamente sensibilizador aos espíritos que nos acompanham. Então não há como, a partir do momento em que nós assumimos um compromisso permanente de melhoramento mental, emocional, espiritual, de uma vivência numa conduta harmonizada com o Evangelho de Cristo, não há como não atingirmos a partir daí os espíritos que nos acompanham e que tenham por nós algum tipo de animosidade, algum desejo de vingança, algum processo obsessivo, pernicioso, que poderia se estabelecer caso não estivéssemos fazendo a reforma moral devida. Então é a isso que o conteúdo desse slide nos leva, de que à medida que isso de fato vai se estabelecendo, chega ao ponto de mudar a atitude íntima daquele que seria inimigo, verdugo, e ser, diríamos assim, contagiado pela nossa reforma, desde que, repetimos isso de forma muito enfática, desde que seja profundamente legítima. Porque se não for, não será só nós que não estaremos acreditando na nossa reforma. Os espíritos que nos acompanham, menos ainda. O ministério da desobsessão pode também processar-se além da esfera física, pela interferência dos benfeitores espirituais, quando constatam o esforço da alma para reabilitar-se e auxiliar o seu perseguidor. É muito importante o conteúdo que nós vamos comentar agora, porque ele deixa bem claro o seguinte: não só é alvo de tratamento desobsessivo as pessoas que recorrem à casa espírita, que buscam através do atendimento fraterno ou das próprias reuniões públicas um saneamento ou um tratamento de algum processo obsessivo seu. Porque através dos benfeitores espirituais, desde que a pessoa faça por onde merecer, ela também é alvo de interferências, de amparo e de socorro espiritual. Então se dá, isso é mostrado de uma forma muito frequente nos livros de André Luiz. A quantidade de interferências dos espíritos benfeitores, em que em grande parte André Luiz participava, no socorro a pessoas no mais absoluto anonimato aqui na Terra, e que tiveram muitas vezes, durante o desdobramento provocado pelo sono, a recepção de uma ajuda definidora da sua reabilitação.
em termos de superação de processos obsessivos. Isso também é muito analisado nos livros do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. A quantidade de reuniões mediúnicas que se dão durante a noite, quando as pessoas estão dormindo e os seus espíritos em desdobramento, sendo alvo da misericórdia e do cuidado do alto, partiram de reuniões desobsessivas, de tratamento espiritual, com repercussão positiva ao despertar. Então, o ministério da desobsessão pode também processar-se além da esfera física, pela interferência dos benfeitores espirituais. Também muitas vezes se dá, inclusive entre nós encarnados, um fato que não podemos deixar de assinalar aqui, que qual é? A pessoa vai numa casa espírita, assiste uma palestra, toma passe, pede inclusive naquela casa ajuda em termos de vibrações e de preces para determinadas problemáticas que ele acredita estar passando de ordem espiritual. Às vezes, naquela mesma casa espírita, durante a reunião de desobsessão ou mediúnica padrão comum, espíritos que acompanhavam aquela pessoa são conduzidos para amparo, esclarecimento, tratamento espiritual. Às vezes isso ocorre, mas também não poucas vezes ocorre de aqueles espíritos que são os obsessores daquela pessoa que procurou recurso e tratamento na casa espírita. Aqueles espíritos, eles não encontrarem um campo propício através dos benfeitores espirituais para o tratamento na reunião mediúnica daquela casa espírita. E aí muitas vezes eles são conduzidos a outra casa espírita, aonde muitas vezes está ali havendo também uma reunião mediúnica, e aquele espírito vai ser tratado numa outra casa, não exatamente aquela na qual a pessoa frequentou e procurou ajuda ou terapia. Então há, tanto no plano espiritual, através das interferências dos espíritos abnegados, como há também entre nós encarnados, solidariedade de tratamentos espirituais em várias casas espíritas. Lembramos aqui que às vezes tem casa espírita que, por exemplo, ainda não tem reunião mediúnica, ainda não tem reunião de desobsessão, mas tem frequentadores necessitados de tratamento nessa área. Aí a espiritualidade, diante da misericórdia e das intercessões que a pessoa seja alvo, levam aqueles espíritos que acompanham a pessoa para serem tratados em outra casa espírita. Então isso acontece muitas vezes. Pois não, Cleber? Com relação a idiomas, né? Porque nós vivemos num planeta em que se fala diversos idiomas. E, por exemplo, se eu recebo comunicação do espírito que vem da Arábia Saudita, né? Falando a Bíblia árabe, é traduzido a fala dele pelo pensamento, porque pode ficar. O seu diálogo não é verbal mais, né? Você não articula mais para expressar o seu pensamento, a sua boca, né? Interessante a observação, porque depois da desencarnação, para a maioria dos espíritos que ficam em colônias espirituais ao redor da Terra, o problema linguístico continua. É por isso que o Espiritismo apoia muito a divulgação do Esperanto.
Porque, na verdade, para o mundo espiritual ao redor da Terra, os conflitos e as separações, a semelhança do que ocorre entre nós encarnados, persistem. De tal maneira que, por exemplo, é necessário, às vezes, voltando à questão do médium mesmo, para que um espírito de outra língua que fale, vamos dizer, um americano está no Brasil e é vítima de um assalto, 10 encarna, e fica durante algum tempo por aqueles ambientes onde ele estava no Brasil. Se ele for no centro espírita, for levado, ele conseguiria se comunicar através de um médium? Muito dificilmente. A não ser que aquele médium tivesse facilidade linguística e inclusive conhecesse o inglês bem, ou nessa vida ou na vida anterior. Porque a gente também tem que levar em conta o inconsciente psíquico do médium, mas aí no caso de uma comunicação de outra língua, era preciso que essa impregnação no inconsciente estivesse bem forte, senão o espírito não conseguiria se comunicar. Principalmente quando a gente leva em conta os aspectos de dificuldade vibratória pelo materialismo em que o espírito ainda se encontra. Porque o espírito, voltando aqui a ampliar a explicação, um espírito que fosse bem elevado, né, que fosse um espírito que a moral não seria necessariamente um espírita, seria um espírito bastante elevado, moral, intelectualmente. Ele, desencarnando em qualquer lugar, ele poderia se comunicar através de um médium via pensamento, porque ele já teria, mesmo após a desencarnação, pouco tempo depois, a possibilidade de interagir em termos linguísticos pelo pensamento. Mas eu estou falando aqui de espíritos elevados, moral e intelectualmente, são poucos na Terra. Para a grande maioria, o problema linguístico continua. Isso faculta com que se veja como uma espécie até de provação você está em outro país e desencarnar nele. Você pode ter que ficar durante algum tempo perambulando espiritualmente, como inclusive uma forma de resgate para algum tipo de erro complicado que você cometeu no passado, cuja resolução seja dada através de uma dificuldade linguística que você vai ter grande após a desencarnação. Por isso ter acontecido em outro país. É lógico que a misericórdia e o amor de Deus através dos benfeitores espirituais normalmente interferem nessas situações, e aquele espírito é conduzido magnética e espiritualmente para o país de origem, o mais breve possível. Porque, e aí é importante a gente frisar, essa foi uma das razões, não só para ajudar o progresso espiritual entre nós encarnados, mas também entre os desencarnados, que surgiu o Esperanto, que é uma língua profundamente espiritual. Como a gente aprende a respeito disso na leitura do livro Memória de um Suicida. A orquestração, a construção do Esperanto, em termos originais, foi do plano espiritual, não foi daqui da Terra. Se consubstanciou através de Zamenhof, que foi o polonês que organizou a língua no começo e deu todas as bases para ela. Mas é uma língua profundamente espiritual por esses motivos, para ajudar a aceleração, o progresso, tanto entre nós encarnados quanto entre os desencarnados. Então, esse esforço dos benfeitores espirituais para socorrer-nos, principalmente quando nós estamos dormindo, se for o caso, ele se dá quando constatam o esforço da alma para reabilitar-se e auxiliar o seu perseguidor. Porque, infelizmente, ainda para uma grande maioria de nós, mesmo espíritas, gostamos de manter certos
obsessores junto de nós, que pode até nos surpreender, mas principalmente em relação a hábitos e vícios que nos dão uma certa satisfação ou bem-estar, mesmo que indevidamente. Quando esses vícios ou esses comportamentos estão associados a espíritos obsessores, a maior dificuldade é o próprio obsidiado querer se curar, porque muitas vezes ele quer da boca para fora, porque depois ele mesmo atrai esses espíritos para continuar usufruindo com eles um nível de sensação que não querem perder. Aí, até que de fato a pessoa queira superar o problema, libertando-se da carga obsessiva, não adianta a intervenção da misericórdia divina, porque a pessoa não quer. É preciso que primeiramente a pessoa queira. Continuando, proliferam também as obsessões entre os encarnados, graças aos abusos do sentimento que os homens levam à vampirização psíquica, gerando distúrbios demorados. Vamos analisar isso aqui. Proliferam, multiplicam-se, se intensificam as obsessões entre os encarnados, graças aos abusos do sentimento, que levam os homens à vampirização psíquica, gerando distúrbios demorados. E nessa área, meus irmãos, quantos problemas! Quantos maridos não são obsessores das esposas? E quantas esposas não são obsessoras de seus maridos? Quantas mães ou pais não são obsessores dos filhos? E quantas vezes não há filhos que são obsessores de pais? Muitos. E não poucas vezes, de uma forma bem explícita, bem clara, que qualquer pessoa de fora que vê o relacionamento daquelas criaturas diz: meu Deus, e vocês vivem desse jeito? E aquelas pessoas que estão... Porque isso normalmente é uma cadeia. Porque aonde há a presença de um obsessor e de um obsidiado, tem dois presos. Não importa se estão encarnados ou desencarnados. Está certo que um deles exerce o papel de carcereiro e o outro de presidiário, mas são dois infelizes em qualquer área de relacionamento humano em que isso ocorra. Então isso leva, como o texto aqui ainda diz, a um processo de vampirização psíquica. A pessoa se sente roubada nas suas energias, no convívio com certos familiares. Pois não, Clênia. Eu tenho um caso bem claro sobre essa... Usa o microfone. Eu tenho um caso bem próximo. Certo. A mim, dessa situação que você está expondo aí, de uma obsessão de uma mãe por um filho. Ela tem vários filhos, agora esse filho, ele é excepcional, porque ele não é mudo. Aí ela põe isso como desculpa. Mas é uma obsessão. Ela já está com um pouco de demência, está com um pouco de Alzheimer, mas ainda tem sentimento. Mas é uma obsessão constante desse
apego exagerado dela já se deve a uma inclinação passada? Todas as vezes que se instalam os processos obsessivos no convívio entre familiares, normalmente haverá sempre raízes profundas no passado. As pessoas já estão reencarnadas em laços consanguíneos para resolver questões pendentes. E quando, em vez disso ser resolvido, se estabelece um relacionamento obsessivo, vampirístico, como aqui é colocado, é porque é uma situação que, infelizmente, está sendo retomada em um aspecto negativo. Porque o objetivo maior do trabalho entre os encarnados numa mesma família é o trabalho do amor, é a efetivação do afeto legítimo. E quando menos se pensa, um marido ou uma esposa é a obsessão do outro. Quantos casais não tem assim? Que tem uma desconfiança um do outro absurda e que às vezes acha que isso é amor como forma de ciúme. Porque, de certa maneira, quando nós analisamos pelo aspecto espiritual, causas complicadas. Mas essa não é a forma ideal de ser resolvida. Pelo contrário, é uma forma de complicar mais ainda a situação. Vamos ver aqui mais um slide. Toda forma de obsessão resulta de um interrelacionamento pessoal interrompido pelas forças negativas da agressividade, do ódio, da traição, do crime ou das expressões do amor em desalinho, que destrambelham os sentimentos. Vejam que coisa, hein? Aqui está colocado de forma bem clara o que é que normalmente está por trás da obsessão. Um interrelacionamento pessoal interrompido por forças negativas. Aqui está exatamente a resposta do que Kleine havia indagado antes. Por forças negativas da agressividade, do ódio, da traição, do crime, ou das expressões do amor em desalinho, em desequilíbrio. Então sempre podemos deduzir que por trás de cada encadeamento obsessivo, vampirístico sobretudo, há causas pendentes do passado, mas que estão sendo resolvidas de uma forma indevida, que não era para ser resolvida dessa forma. A criatura é sempre responsável pela própria vida. Somente há desar, obsessão e sofrimento, porque se elegem os comportamentos doentios em detrimento daqueles outros positivos. Diante das obsessões, constata-se o retorno dos atos inditosos em busca da reparação imediata. Vejam que coisa, né? Vamos analisar aqui alguns pontos que são bem importantes. O primeiro deles é que a criatura é sempre responsável pela própria vida, mesmo quando se estabelece um processo obsessivo, porque normalmente, não poucas vezes, em termos de advertências, de cuidados, para que aquilo não ocorresse, houve por parte da misericórdia divina. O problema todo é que, independente dessas interferências positivas, a pessoa deu predominância àquilo que já foi um problema no passado. E o que é que já foi um problema no passado? O ódio, a desavença, o amor em desalinho. E continua o texto dizendo: só há desar, sofrimento, obsessão, porque se elegem os comportamentos doentios em detrimento daqueles outros positivos. Desde o passado ao presente,
No presente, a abertura que nós podemos mais efetivar para as infestações obsessivas é escolher atitudes e comportamentos que vão de encontro aos reais valores da felicidade, como entendemos em termos espirituais. Diante das obsessões, constata-se o retorno dos atos inditosos, em busca de reparação imediata. Então, há nessa área um contingente de sofrimento muito grande na Terra, que inclusive já era assinalado no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo das preces, no item sobre as obsessões, que já eram colocadas como uma epidemia que assola toda a humanidade. Diante das obsessões, constata-se o retorno dos atos inditosos, em busca de reparação imediata. Como, em síntese, é do seguinte modo: ora, analisando a situação como eu havia colocado, por exemplo, a vida de um casal, era para tudo ser resolvido através do amor profundo, do amor incondicional. Mas aí, em vez de optar por essa vivência recíproca, esse escolhe o quê? Ser obsessor do outro. Ou um ser o obsessor daquele que é mais frágil, na emoção ou no psiquismo. E aí o que é que se dá? Se busca uma reparação, só que de uma forma desastrosa. Porque aquele encontro, muitas vezes, já vem sendo engendrado desde vidas anteriores, mas para ser resolvido pela lei do amor, e não pela lei do desalinho, do desequilíbrio e da infiltração de processos obsessivos. Mas aí, quando se abre porta para eles, não deixa de haver uma certa reparação, amargosa, mas é uma reparação em parte. As pessoas que mesmo vivendo naqueles atritos e naquelas arranhaduras, elas não deixam de estar sanando determinadas questões travosas do passado. Mas não é o saneamento ideal e de maneira nenhuma será o mais positivo. Porque o ideal e o positivo era pelo amor incondicional. Dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor, eis no que consiste a terapia desobsessiva, que libera o ser do sofrimento que a incúria gerou. Incúria é o descuido, a falta de atenção, a ignorância. Então, analisando aqui, dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor. Essa é a proposta da terapia desobsessiva através do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. É trabalhar em nós da forma mais eficaz possível o alinhamento do pensamento, das emoções e sentimentos com a consciência desperta que as reais energias poderosas do amor ganham vez. E aí, dissolver os grilhões do mal, que libera o ser do sofrimento que a incúria gerou. Então, a libertação mais eficaz e definidora do sofrimento, através do amor, seja de que área for esse sofrimento, espiritual, mental, orgânica, emocional, qualquer área, pelos caminhos do amor é que se resolve de forma eficaz. Vamos agora para o último slide desse capítulo que estamos abordando hoje. Favorecendo-o com a saúde integral. Resultado de uma mente em harmonia com a vida, uma organização física em equilíbrio
e a emoção como a razão, dirigidas para o bem, para o progresso, para a felicidade. É claro que nesse ponto do conteúdo desse capítulo é preciso frisarmos que a grande dificuldade que qualquer um de nós tem é do efetivo alinhamento com o desejo de felicidade, de harmonia nos moldes do espírito imortal. Porque querer felicidade e harmonia nos moldes do mundo materialista, todos querem, sobretudo os materialistas. Mas esse é o modo da ilusão, dos conflitos e do desencanto, no mínimo provocado pela morte do corpo. Mas a proposta da psicologia de Joana de Ângeles, ela se efetiva em termos de nos acordar para perceber no psiquismo nosso as armadilhas e os descasos que deixamos se estabelecer em nós, traduzindo um nível de infelicidade e de sofrimento, às vezes, de forma imperceptível, quando não estávamos acordados para os valores do Espírito. Mas agora nós estamos acordados. É preciso que agora a gente esteja ao máximo atento sobre que espécie de felicidade, de realização em termos de progresso e de bem nós queremos. Porque se de fato forem aqueles alicerçados no Evangelho do Cristo, nós lograremos e já estamos aptos a começar a efetivá-lo o mais breve possível. Mas é preciso quebrar as ilusões referentes a isso. Pois não. Bem, esse é o último slide que nós estamos analisando desse capítulo. Uma pessoa assim de, vamos dizer, 60 anos mais ou menos, que esteja passando por um processo de depressivo, mas que esteja sendo assistida, tomando a medicação para depressão, sendo assistida por psiquiatra e tal, e já há um tempo tomando essa medicação, se sente assim, sem ânimo para atividades normais que ela fazia. E vez por outra, um sentimento de pensamento de medo vem à mente, vez por outra, sem ter motivo nenhum, que a pessoa tem uma vida boa, de um querer suicídio, uma ideia de suicídio rápido na mente. Isso, essas coisas que estão acontecendo assim, nesse contexto geral, obviamente é uma influência espiritual aí, né? Há dois fatores aí que, pelos índices que você citou, estariam presentes. Desde a possibilidade, claro, de interferências espirituais obsessivas ou negativas, há uma possibilidade já bem explícita de desequilíbrios hormonais associados à depressão. Porque, estando numa idade dessa, que para os dias atuais é considerada uma ideia até relativamente jovem, afinal de contas, os brasileiros só vão se aposentar depois, não sei se é de 70 anos em diante. Então, a pessoa que está chegando aos 60 anos, ela é jovem. Agora, se ela tem uma perspectiva de vida que, de uma forma brusca, começou a mudar, é um alarme muito grande de estar em andamento um processo depressivo, aonde pode já estar havendo certas alterações hormonais que precisa realmente de um exame com o psiquiatra para ver até que ponto precisaria de um componente medicamentoso para resolver, a princípio, a terapia. Porque a gente sabe que a terapia em qualquer área do psiquismo, quer seja para doenças como a depressão, a ansiedade e outras da área psiquiátrica,
cura só existe através da associação da terapia do medicamento com a terapia espiritual. Porque é o espírito doente o que engendrou o processo fisicamente falando. Ele recebe um medicamento para reabilitar o equilíbrio dos hormônios, mas precisa tratar o espírito para não provocar outra vez o desequilíbrio. Se estiver fazendo as duas coisas, ele mesmo assim tivesse tido o efeito desejado, é porque não está fazendo corretamente, tem que fazer uma revolução hormonal, não para endorfina, serotonina, porque isso já está sendo feito através da medicação, né? Que deve ter esses componentes, suponho eu. Aí você tem que entrar com hormônios, por exemplo, da tireoide, estrógeno, eu não sei por onde vai. Se a pessoa estiver tomando um medicamento, associando a terapia espírita ou espiritualista, e não está havendo uma solução adequada, já se passou meses, tem que voltar ao médico, comunicar o que está acontecendo, porque nessa área há uma variedade muito grande de medicamentos, onde há certos medicamentos que funcionam com uma pessoa, não funcionam com outra. Que para alguém é um medicamento que até ele não se adapta, o outro se adapta. Então, se já está tentando os dois lados e não há uma melhora, é preciso ser feita uma reavaliação. A princípio médica e depois do próprio acompanhamento espiritual. Em termos de revisar o pedido de assistência na casa espírita, se for o caso. Olha, o próximo tema que nós iremos abordar é esse aqui, terapias alternativas, que é o capítulo seguinte. O estudo nosso vai ser interrompido na próxima semana, que nós estaremos em viagem. Voltará de hoje a 15, então de hoje a 15 será no horário de 4 horas da tarde e será essa temática terapias alternativas, que é o capítulo seguinte do livro Plenitude, que já se aproxima dos seus últimos capítulos. Terapias alternativas é o 11º capítulo. O último é o 14º. Temos aí 4 capítulos para abordarmos nesta obra. Mas aqueles que tiverem o livro já puderem ler esse tema, porque quando iniciarmos de hoje a 15, já estaremos dentro dessa nova temática, possibilitando um aprofundamento melhor. Então, terapias alternativas. Queremos lembrar aqui para todos aqueles que nos acompanham, principalmente os espíritas, o filme sobre a vida de Allan Kardec, que está em exibição em Caruaru e nas capitais, em algumas cidades do interior, porque está se incentivando muito os espíritas a irem assistir o filme. Inclusive, alguém já me advertiu que esse filme só estará em cartaz até a próxima quarta-feira. Terça-feira. Então, dependendo de como for essa audiência, poderão até antecipar o término da exibição. Não deixe de ser um filme que, pelo histórico, profundamente associado aos espíritas, porque é a biografia de Allan Kardec, e algum êxito que esse filme tenha dependerá principalmente de nós espíritas. Então fica aí um incentivo para aqueles que nos acompanham de irem juntar alguns amigos e irem assistir o filme sobre a biografia de Allan Kardec. Ô Soares, ele está passando no shopping Caruaru e no shopping Difusora, nos dois shoppings aí? Nos dois shoppings aqui em Caruaru, tanto o shopping norte quanto o shopping Difusora, e com sessões de tarde e à noite. Então vamos concluir o nosso estudo. Na próxima semana nós iniciaremos terapias alternativas.